O preço do gás natural vendido no Brasil deve subir de 15% a 25% acima da inflação nos próximos 2 anos. A Petrobras justifica a necessidade do reajuste pelo aumento dos custos de produção. Preocupação para as indústrias que utilizam o gás natural e para 1,5 milhão de motoristas. Eles usam GNV como combustível. Atenderam à propaganda do próprio governo para a necessidade de poluir menos e gastar menos ainda. Em um ano, a frota de carros movidos a gás natural no Brasil cresceu 20%. Passou de 1.250.000 para 1,5 milhão de veículos. O que mais incentivou as conversões nas oficinas foi o preço do combustível, em média até 40% mais barato que a gasolina. A decisão do governo de desestimular novas adaptações preocupa quem já fez o investimento. Uma falta de respeito, né, com a gente, mais uma vez, né? Teve um problema com o álcool, na época do pró-álcool, tá tendo problema agora com o gás, nada é sério. Descrença que a gente fica, qual o tipo de energia é confiável hoje, por exemplo, né? A gasolina depende de preços internacionais, de investimento da Petrobras, etc e tal. O gás que surgiu como alternativa está nessa circunstância, então é complicado para a gente, né? Na conversão, é instalado um cilindro que armazena o gás natural no porta-malas do carro. Uma válvula de abastecimento e um redutor de pressão são ligados ao motor. Ao painel do carro é acoplado um sensor eletrônico que avisa se o combustível está chegando ao fim. O uso do gás natural não impede o abastecimento com álcool ou gasolina. Para o presidente da Petrobras, o uso do gás natural como combustível é inadequado. A potência de um carro abastecido com gás natural cai em média 15% e o custo para instalar o cilindro varia de R$ 3.000 a R$ 4.500. Mas essa adaptação só pode ser feita em oficinas certificadas pelo Inmetro. Segundo o gerente dessa oficina em Brasília, antes da crise no setor, eram feitas 8 conversões por mês. Agora o movimento diminuiu. Mesmo assim, ele acredita que, por ser mais econômico, o gás natural vai superar essa crise. Apesar do gás aqui em Brasília não ter nada a ver com essa crise da Bolívia, porque ele é 100% nacional, evidentemente que essa notícia impactou negativamente na procura. Mas no decorrer dos próximos dias, quando o consumidor vê que não tem relação nenhuma a crise da Bolívia com o nosso abastecimento aqui em Brasília, essa situação vai mudar, a gente espera que sim. Mas esse especialista no setor energético não vê um cenário favorável e condena o uso do gás natural. No caso brasileiro, não tem nenhum sentido você um paraíso energético tropical, né, com energias limpas, renováveis, que se pode plantar. Enquanto houver sol, você tem energias limpas de origem vegetal, como é o caso do álcool e é o caso dos óleos vegetais, né? Agora, países que não têm a solução tropical vão ter que ficar subordinados a essas dificuldades poluidoras e de falta de gás que o mundo vai incorrer, né? E está em nosso estúdio em São Paulo o jornalista Mário de Almeida, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, Mário, ontem você praticamente antecipou o que foi formalmente anunciado, que é a elevação do preço do gás natural, considerando a questão do subsídio, que era aquela meia-verdade, ou seja, ninguém sabia. Sim, ninguém sabia, agora todo mundo está sabendo, indignado, com razão. A questão de energia no Brasil, quando se fala em combustíveis líquidos, é sinônimo de Petrobras. A reportagem anterior mostrou o poder da empresa, novas descobertas. Além disso, a Petrobras tem os canos, os navios, as refinarias, os tanques. E a Petrobras vinha já de uns 2 ou 3 anos resmungando contra a tabela do gás natural veicular que lhe foi imposta por sobre a cabeça pelo governo central. Esta é uma daquelas situações da típica dificuldade do Brasil, dos brasileiros, independente do partido, se estão na oposição ou na situação, para planejar. Por quê? O gás da Bolívia começou a chegar no Brasil em 1999. Descobriu-se logo que era muito gás, na ocasião, para pouco uso. E a Petrobras tinha assinado um contrato para pagar um preço garantido
usasse ou não esse gás. Então, o governo central, lá em Brasília, mandou a Petrobras facilitar o uso do gás natural veicular, instalando postos, sobretudo no Rio de Janeiro, e trabalhando numa tabela de preços que representava um desconto já ao preço do gás natural naquela época. Desde então, o gás natural triplicou de preço e a tabela foi sendo corrigida vagarosamente. E a Petrobras resmungando com isso e agora ganhou a parada. Bom, a Petrobras não tem razão nenhuma para resmungar. Agora vamos falar dessa grande descoberta que foi anunciada e o novo campo de Tupi. E a ponto da ministra Dilma Rousseff ter dito que essa descoberta de nova reserva de petróleo muda o perfil energético do Brasil. Há exagero nisso? A ministra tem razão? Bem, essa é uma reserva que sozinha significa, pegando um ponto médio entre a previsão mínima e a máxima, 10 anos de consumo no Brasil, sozinha. O Brasil tem uma Nigéria no mar. Sempre se desconfiou disso, agora está se achando. Vão se achar muitas outras reservas. A Petrobras hoje, com a reserva anunciada, 22 bilhões de barris de reserva, tem mais petróleo provado do que a Shell, ou do que a Exxon, ou do que a Chevron, ou seja, tem mais óleo do que as irmãs, as grandes irmãs do oligopólio petrolífero que manda no planeta. Nesta situação, o Brasil vai gastar mais gasolina, mais óleo? Vai. Agora, a Petrobras, com o petróleo a $100 lá fora, e às vezes podendo subir mais, ou provavelmente podendo subir mais, a Petrobras deve exportar ou o Brasil deve guardar esse petróleo para uma outra ocasião? Esta é uma decisão que requer planejamento e, sobretudo, gente que trate do assunto sem meias-verdades. É uma situação extraordinária. Essas reservas valem a preço de hoje R$1,5 trilhão de reais. É um dinheiro que representa quase o PIB do Brasil num único ano. É um daqueles momentos que o nosso país há 70 anos esperava e é um motivo para uma grande comemoração. Obrigada, Mário. Boa noite. Boa noite.